Olá, pessoas queridas! Como vão vocês? Espero encontrá-los todos muito bem, com saúde e tranquilos, acreditando que tudo isso vai passar e que nós temos que encontrar o melhor dessa situação tão desagradável. Bom, nós havíamos combinado de dar seguimento na aula de hoje, falando especialmente do último tema dentro do primeiro pilar da disciplina de psicologia ministrada por mim, Adriana Jesus, no tema do autoconhecimento, terminar, portanto, o primeiro pilar, que é a identidade pessoal. Lembrando que nesse módulo nós trabalhamos as tuas características de personalidade, aquelas marcas que você gosta de tê-las, que define a sua singularidade. Também destacando nas características aquilo que são forças e aquelas vulnerabilidades, que você pudesse identificar quais sejam elas. Além disso, nós trabalhamos os seus valores. É muito importante essa questão dos valores, porque é com base neles que a gente prioriza o nosso tempo, toma decisão e faz escolhas. Nós falamos também do que são suas fontes de motivação, aquilo que te dá vontade de viver, ânimo, disposição. E terminamos a aula passada falando da frustração, que é a cara coroa da motivação, fazendo um link entre valor, quando eu tô alinhado com os meus valores na minha vida, tomando decisões, encaminhando minha vida em direção a respeitar os meus valores, normalmente eu estou motivada. Quando algo acontece que fere os meus valores, além de eu me desmotivar, eu me frustro. E nós terminamos, então, a nossa aula com uma lição de casa, não foi? Para que vocês separassem um tempo para pensar o que te frustra de modo geral na vida. Então, quais são os seus sequestradores de ânimo, de vivacidade, de disposição? Então, é importante você ter isso claro. E aí, identificando o que te frustra, como é que você se sente quando você é frustrado, frustrada? E aí, o que você faz com o que você sente? Então, hoje eu quero me ater mais a isso. Se vocês quiserem interagir comigo, e daqui a pouco a gente vai abrir para interação pelo WhatsApp, fiquem à vontade para falar da tua lição de casa, para compartilhar essas questões que foram, então, um convite para que vocês pudessem continuar essa caminhada tão legal que é a gente aprofundar o nosso autoconhecimento e viver bem dentro da gente, com o que a gente é hoje. Bom, queria dizer que é impossível falar do que a gente está trabalhando no autoconhecimento sem a gente se humanizar. Por quê? Quando a gente se conhece, gente, o mais importante é essa integração daquilo que é bom e daquilo que não é tão bom, aquilo que eu tenho já desenvolvido, amadurecido e aquilo que eu estou ainda amadurecendo na vida, que eu ainda não adquiri. Essa visão do que eu ainda não adquiri me torna humano, essa questão de entrar em contato com a deficiência. É muito importante a gente aprender a se humanizar, que é aceitar a minha humanidade como alguém que está em construção. É aquilo que eu digo, né? Desculpe o transtorno, estou em obras. E vocês também estão? Quem não está? A gente vai passar por essa vida nos trabalhando. Então, o convite é a gente passar a partir de agora. Eu vou entrar mais e mais com você nessa questão da humanização. Então, falar de frustração é lembrar que a gente é ser humano, que a gente se frustra, que as coisas não são perfeitas. E por que é importante falar de frustração? Porque muitas das doenças que a gente tem hoje no mundo, psiquiátricas ou psicossomáticas, elas nascem da inabilidade da gente lidar com frustração, sabia? Sim, porque se eu não sei lidar com a decepção, com a perda, com a traição, como é que fica a minha vida? Como é que fica a minha emoção? Como é que eu me sinto? E o que eu faço com o que eu sinto? Que foi a pergunta que eu fiz. É muito importante a gente lembrar que ser humano, ele é imprevisível, ele é imperfeito, ele é incontrolável, ele é impermanente, ele muda. Portanto, a gente não tem controle uns sobre os outros, então é inevitável que a gente vá se frustrar.
que passa a ser fundamental para fazer uma boa gestão da frustração na vida da gente é aquela qualidade super importante que está faltando entre a gente, que eu já falei para vocês em algumas aulas, que é a tolerância. Tolerância, um espaço, né? A tolerância é essa flexibilidade, né? Ela te dá essa plasticidade para entrar em contato com perda, decepção, frustração. Eu me chateio, fico um tempo caidinha, mas quero voltar ao normal e seguir a vida, inclusive fortalecido com esse aprendizado. Essa é a boa construção da frustração. Então é inevitável que a gente vá se frustrar, porque a gente não é perfeito e a gente se chateia mesmo. Bom, então, os sentimentos que nós falamos que são muito comuns na frustração, que espero que você tenha pensado sobre isso, ajudando a compor essas respostas, sem a pretensão de ser um gabarito, mas ajudando e direcionando um pouco para o que é o conteúdo relevante da aula hoje. O que te frustra? O que me frustra são situações onde eu não tenho o meu desejo, a minha intenção atendidos. Então, isso me frustra. Tá, e como é que, de um modo geral, o ser humano se sente? Entristecido, irritado, em diferentes níveis. Depende, como eu disse para vocês, de qual é a situação em questão. Isso vai para um nível mais profundo de emoção. E o que a gente faz com essa emoção? Aí que é o pulo do gato, que eu quero falar para vocês, que a maioria de nós não faz, não sabe fazer, ou percebe pessoas que também não fazem, que é o diálogo. Quando eu me chateio com algo, eu preciso trabalhar isso. E como trabalhar isso de uma forma produtiva? Eu gosto muito da técnica do dorme-acorda, que está dentro do campo do recuo. Diante de uma frustração, você se surpreende com aquilo, se decepciona ou se irrita, é importante o silêncio sábio. Porque muitas vezes a emoção inunda e a gente tem uma reação instintiva e impulsiva, ao invés de ter uma resposta pensada, analisada. Então, veja, uma reação não é tão bom quanto uma resposta. Reação, ela é primitiva, é do campo animal, toma lá da cá, olho por olho. Resposta está no exercício pleno da nossa capacidade de pensar, da nossa inteligência analítica. Então, para eu dar uma resposta, eu preciso tomar tempo, me afastar um pouco do problema, da pessoa que me causou desconforto e pensar sobre isso. O que fazer com essa dificuldade? Então, por que será que a pessoa agiu assim? Por que não cumpriu o combinado? Por que furou comigo? Por que comentou com outro algo que falou que não ia comentar e eu pedi para não comentar? O que será que leva essa pessoa a agir assim? Isso já está no tempo, quando você age assim, fazendo um diálogo, primeiro interno, portanto, com você, né? Porque o diálogo é a melhor ferramenta, como eu disse, de gestão da frustração. Começa consigo esse diálogo. Então, uma dica que eu dou, sempre tentar pensar por que o outro não cumpriu o combinado, por que ele agiu assim, ela agiu assim, por quê? Você não é obrigada a saber o porquê, mas isso te ajuda, porque depois, quando você respirar e tomando contato com essa situação de desconforto, o fato de você ter esse diálogo interno com você, ele vai dando uma vazão às emoções de uma forma muito saudável. Então, isso te prepara para o segundo momento do diálogo efetivo, que é estar com a pessoa ou com o grupo de pessoas que te aborreceu de alguma forma. Mas daí você já passou por um processo de diálogo interno, gente, que é super importante dentro do autoconhecimento, tá? Então, por favor, não esqueçam disso. Bom, então, na próxima aula eu vou falar para vocês de uma técnica para fazer esse diálogo muito produtivo, que é a técnica da competência assertiva, porque normalmente quando a gente lida com a frustração, na cultura em geral brasileira, nós temos a tendência de ou engolir o sapo e ficar muito chateado por isso, ou agredir a pessoa e tentar... Acho que aqui fica melhor, né? Ai, desculpa, gente, tô tão empolgada com o conteúdo que eu esqueci da luz. Então, é muito importante você, ao invés de ter uma fala, né, como eu estava dizendo, da cultura, que ou a gente fica muito irritado e fica agressivo, ou a gente engole o sapo. Nada disso é bom para lidar
com a frustração, não é nem um pouco saudável isso. O saudável é eu recuar no silêncio sábio, fazer um diálogo comigo, tentando entender por que o outro agiu assim. Este movimento demanda uma competência super importante chamada empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, algo que a gente vê muito difícil na sociedade. As pessoas não têm feito esse movimento, elas ficam muito, o que aconteceu comigo, olha o que fizeram para mim, e pera lá, mas por que a pessoa agiu assim? Né? O que aconteceu? Não era esperado, por isso eu me frustrei. Porque se fosse esperado, eu não estaria brava nem chateada. Então, o que aconteceu? Então, essa competência já é importantíssima, que é a empatia. E aí, quando você faz isso, então você está apto a fazer um diálogo assertivo, ou seja, elaborado, pensado, raciocinado, e não impulsivo no campo da reação. Bom, espero que até aqui vocês tenham entendido isso. Vamos entender, portanto, que a frustração, ela requer uma energia extraordinária, ou seja, eu não posso me acomodar no desconforto. É demandado de mim essa análise, esse estudo para entrar em contato com o aborrecimento, com a decepção. Todos os dias a vida da gente nos convida para gerenciar frustrações, porque basta você acordar e pode ser que o tempo já tenha mudado e você se preparou para uma situação e agora não vai dar porque o tempo não está como você imaginava, o telefone toca, vem uma notícia que você não espera, você vai ligar o celular, ele não funciona, sai de casa para fazer compra, esquece a lista. Enfim, vai sacar dinheiro no banco, não tem cartão. Hoje não pode nada disso, né? Vocês sabem. Então, tudo quietinho em casa, pede para alguém. Mas, enfim, isso para falar do dia a dia, o quanto que a gente tem um volume enorme de frustrações, que são corriqueiras e às vezes não são corriqueiras. Não são corriqueiras, são frustrações muito grandes, são perdas significativas. Então, a ação intencional extraordinária, gente, é porque se a gente está o tempo todo inundado de frustração, é uma coisa que acontece frequentemente, se eu não der, portanto, esse direcionamento adequado para ela, essas chateações vão se acumulando e nós adoecemos. Por isso que a gente tem pessoas hoje com nível de ansiedade muito alto, angústia muito alto, medo muito alto, podendo chegar ao pânico. Essa questão da tristeza, muitas vezes profunda, uma melancolia que pode ter alguns momentos depressivos. Então, entender que na vida da gente, assim, fazer um exemplo, assim como a poeira é uma coisa muito presente na vida da gente, o pó, né? Basta você não passar um pano, uma vassoura, e você vê que todo dia aquele pó tá lá. É a frustração, né? Todo dia ela tá lá. Basta você não entrar em contato, não fazer uma boa elaboração, vai acumulando. E aí o que acontece? Se a gente não cuida do pó, de fazer higiene, de limpar, ele encarde, ele suja, ele mancha chão, tecido. Quanto mais pó você deixa ali no mesh, além disso ele cria bichos, vai juntar, no mínimo, aranhas. Então, é assim, né? Fica essa teia da confusão, que é o que acontece na nossa mente. Se eu não limpo a frustração, que é o pó, né? Que todo dia tá na minha vida, eu tenho sempre aquilo presente. Se eu não me esforço para limpar e organizar isso na minha mente, eu vou fazendo teias na minha mente. Eu vou pondo aranhas na minha mente. E aí vai ficando mais difícil de limpar. Você vai perdendo essa habilidade, essa destreza para resolver questões internas, que é tudo no campo do autoconhecimento. Como é que eu lido comigo? Como é que eu fico bem comigo? Lembrando que é muito importante a gente estar bem com a gente para a gente poder estar bem com o outro. Sempre digo, ninguém dá o que não tem. Isso, gente, tudo que a gente está falando, esse entendimento do autoconhecimento, ele nos facilita, então, nos humanizarmos, entrarmos em contato com a nossa humanidade, com as belezas de ser o que a gente é, os conflitos, os dramas, muitas vezes os traumas também de sermos quem somos. Eu vou mais e mais nas nossas aulas e passando para vocês conteúdo, onde eu sou autora no Brasil da humanização,
porque isso ajuda muito na saúde emocional e física da gente, o entendimento do que é humanização. Humanização é a capacidade de você se entender, se conhecer, entender como você funciona diante da vida. Por isso a pergunta, o que você faz com a frustração? Como é que você lida com isso? O que você sente? O que você faz com o que você sente? Isso é humanização. Quando eu entro em contato com a minha humanidade muito singular e faço essa leitura de mim, eu estou me humanizando, estou dando permissão para acessar um conteúdo muito importante que me mantém saudável e em dia com a vida, tá bem? Bom, eu queria também compartilhar com vocês um conteúdo que eu fiz com muito, muito, muito amor na minha vida, uma poesia que ela conta da humanização. Então eu vou colocar ela para você ouvir, que ela vai fechar a aula de hoje, fechar. E aí eu queria que enquanto vocês estiverem ouvindo essa declamação que eu fiz, pega aí, enquanto eu preparo aqui, vocês correm aí, se é que já não estão com uma caneta e um papel, toma nota da passagem que te tocou, que mexeu com você nessa declamação da humanização, que tem tudo a ver com identidade, com singularidade, com como eu lido com a vida, com essa coisa da inteligência emocional, portanto, para lidar com a emoção. Queria que você tomasse nota daquilo que te tocou, aquilo que falou ao teu coração, e que você pudesse, durante essa semana, como lição de casa, pensar um pouco nisso. Será que eu tenho me humanizado? Será que eu tenho me dado de verdade permissão para quando eu sinto a frustração, eu falar sobre isso comigo? Ou eu não? E depois com o outro? E como será que eu tenho falado com o outro? Será que eu tenho sido mais uma pessoa que agride? Será que eu tenho sido alguém que está engolindo o sapo e me entristecendo? Então, é um recado que eu espero que te toque, que leve uma mensagem de muita paz, muito amor para vocês, tá bem? Então, caneta e papel, eu vou pegar aqui para vocês. Um minutinho. Vamos lá? Preparados? Poema Humanização, de Adriana Jesus. Tudo começou no dia em que cresci. Logo ali, tão jovem, percebi algo além do umbigo aqui e foi aí que entendi. Ego é o nome do tal que me deu a ideia original e até me rendeu direito autoral. Inconfundível, sem igual, comparado com um sinal, não tem ponto final. Se contrariado, se enfurece. Se mimado, te enlouquece. Não tem jeito e nem prece. A gente colhe o que merece. Humanização é o tema para resolver esse ou qualquer dilema. Não importa a pessoa ou a cena, é a solução para o problema. Como alguém que a amou, o meu coração fisgou. Desafio não faltou e até ajudou a forjar minha mente para as exigências que viriam pela frente. Como jardineiro que rega a semente, encarei tudo tranquilo e alegremente. Editor, revisor e mais um monte de gente. Minha alegria e gratidão por você nesta inspiração. Repleta de amor e afeição, livre da prisão da solidão. Sem tensão, só vazão, feito chuva de verão. Quero aprender com essa história de escrever. Acho que encontrei um jeito de viver e expressar a singularidade do meu ser. Dá pra sentir e perceber? Ao sair por aí, pessoas conheci, curiosidades refleti. Impossível não sentir o medo de existir. Percebi que a regra do jogo é fazer o que se espera, que o mundo dos espertos ainda impera. Não debata nem discuta, pense se vale a pena a disputa. Siga a ordem do não ata e nem desata, só assim ninguém te mata. A ética sem estética não é fruto da genética, nem jogo da dialética e da política patética. É amor sem fim por você e por mim no caminho que eu vim. É cuidar dos espinhos do jardim, combatendo a praga do orgulho ruim. Em você e em mim, tintim por tintim. É trocar gentilezas, aplacar as tristezas. Nada de moleza para conquistar esta nobreza. Treino e disposição,
te darão destreza. Então, com a suavidade de uma canção, escreva esta poesia, dedico sua edição. Falo de conflitos, incentivo união. Penso virtude e sua reputação. Combato a desumanização que só produz alienação. Fruto podre da ilusão que garante solidão. Faço desta poesia meu legado e missão. Humanização é enxergar com o coração tudo aquilo que existe além da razão. Não tem nada a ver com perfeição que te cega na busca de superação. É a riqueza de saber dizer não, praticar o valor da interdição para tudo aquilo que te enquadra na convenção. É o prazer de sustentar a sua expressão, de trabalhar para ser a sua melhor versão. É o desafio de fazer germinar um grão, desejado, acolhido e cheio de paixão. É querer fazer parte de um mundo são, se sentir nada menos que um campeão na vitória da luta contra a opressão, quebrando protocolos da nação que atrofiam os miolos do cidadão. Somos todos iguais e tão diferentes. Como é possível brigar e ficar contentes? De que adianta se sentir bravo e valente e querer destruir um monte de gente? Desumanizados, todos ficamos doentes. Estamos juntos, como numa corrente. Privilégio é poder ser paciente e prudente, respeitando e acolhendo nossa alma carente. Humanização é o caminho da civilização. Exige reparação diante de si e do irmão. Requer mais que empenho e empolgação. Exige vontade de fazer a nobre lição, com disciplina para manter sua convicção naquilo que você definiu como intenção para fazer valer e alcançar a sua visão. É incluir e estender a mão para seres em construção, humanos em obras. O que tanto cobras? Que doação essa atitude comunitária, uma atuação eterna, dura e diária. Dá à vida direção extraordinária, dá às pessoas atenção prioritária. Virtude humana, só você não engana. Nesta jornada apaixonada, rumo à pessoa humanizada, que esta seja a nossa obra eternizada. Uhul! Para vocês, do meu coração. Gente, que delícia. Muito obrigada por me permitir compartilhar desse conhecimento que eu acredito muito, muito, muito. Peraí, esqueci aqui o meu fundinho musical gostosinho de paz para nós, de paz, muita paz. Muito obrigada, meus queridos e queridas, por me permitir compartilhar um conteúdo que eu levei muitos anos para conseguir traduzir em palavras. Tantas emoções, como canto poeta, são tantas. E eu imagino as suas, pessoas vividas, lindas, que eu admiro muito cada um de vocês. Pessoas que não pararam, que estão buscando, que querem aprender, que estão interagindo, que estão se adaptando, que estão lutando. Como eu respeito vocês, meus queridos. Muito, muito. Eu oro por cada um de vocês, pela vida de vocês, para que vocês possam acordar todos os dias com disposição de vencer esse outro dia. E vencer nada mais é do que continuar sendo o seu melhor, o seu, não o do outro. Não aceite imposição. Seja verdadeiro e sincero com o teu coração. E mais do que nunca, curtam a vida de vocês, sorriam mais, se nutram de coisas boas, se desliguem, se desconectem de tudo que é nocivo. Curtam muito, porque a vida é muito linda, gente. Você sabe disso. E eu quero reforçar e desejar que sua semana seja maravilhosa. Que Deus abençoe você, suas famílias, o nosso país, o planeta Terra. Que a gente possa juntos continuar em oração, pedindo e clamando pela graça e misericórdia de Deus para nos poupar desse terror que nos assombra e nos angustia. E eu tenho muita fé de que esses dias estão contados, que muito em breve nós estaremos juntos, convivendo, dando muito mais valor para tudo. Porque para mim, gente, esse é o grande aprendizado de tudo isso que a gente está vivendo nesse isolamento. O quanto faz falta estar com você, o quanto é bom um abraço, o quanto é bom o nosso trabalho, o quanto é bom ter as pessoas disponíveis com seus serviços, oferecendo aquilo que elas sabem fazer. Como faz falta o comércio aberto, a vida. Como é bom os nossos dons,
como é bom saber o que a gente tem de bom e a gente poder oferecer isso para o outro. E é disso que a gente tratou nesse primeiro pilar da identidade. Quem é você? O que você tem para oferecer de bom para o outro? E como é que você lida quando se frustra? E eu espero que fechar esse módulo, que você lide com a frustração, entendendo que aquilo que não mata te faz mais forte. Que a frustração seja seu grande mestre da escola da vida, para ir forjando o guerreiro e a guerreira que eu tenho certeza que vocês são. E que se vocês estão aqui até agora, é porque vocês desejam continuar sendo. Isso é maravilhoso, não só na sua vida, mas na vida da gente. Gente como eu, que olha para vocês e sente uma coisa tão bonita, uma vida vivida e que tem sede de vida. E eu tô com vocês nisso. Muito obrigada, meus queridos. Então, uma boa semana e não esqueçam da lição de casa. Pensem, façam uma síntese do que vocês sentiram com essa música, essa poesia declamada e o que você registrou desse primeiro pilar. Identidade. O que você guarda no teu coração sobre a sua identidade? O que você descobriu e que você guarda para você como algo muito precioso para você usar na sua vida, tá bem? Muito obrigada, até já. Deus abençoe, amo vocês.